Meus irmãos, é um prazer. Eu gosto muito de culto pela manhã. Acho que a gente está mais animado, não está? Parece que a gente acordou, ainda não assistiu o Faustão, não assistiu o jogo, então o espírito parece estar mais livre. Eu gosto muito de escola bíblica dominical. Temos estudado sobre soberania de Deus. É um tema que eu fico maravilhado cada vez que eu me prostro diante da palavra, que eu descubro versículos e passagens, eu fico admirado. Hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre predestinação. É uma doutrina bíblica, embora muitas pessoas querem nos queimar no mármore do inferno, porque não creem nessa doutrina e acham que quando nós falamos sobre predestinação, faz de você um robozinho, né? Sim, Senhor, não, Senhor. E não é essa a verdade. Isso traz para o coração do cristão uma tranquilidade tão grande de saber que não há acaso, de saber que não há destino, mas há uma mão poderosa por trás de todos os eventos da história, inclusive da sua vida. Isso faz com que nós enxerguemos as nossas aflições, as nossas derrotas, com um propósito. Então, não sei quantos de vocês conhecem o Augusto Nicodemos. Ele é um pastor presbiteriano e um grande expositor da Escritura. Num dos seus sermões ele falou o seguinte: olha, você pode dizer que não entende a doutrina da predestinação, mas dizer que ela não é bíblica, você está errado, porque a Bíblia fala da eleição e da predestinação do começo ao fim. Então o que nós podemos chegar a uma conclusão e dizer: olha, eu não entendo essa doutrina, eu creio porque a Bíblia ensina, mas se você negar essa doutrina, você está errado, porque a Bíblia ensina isso. O Dr. James Kennedy é um teólogo também. Estou lendo o livro dele, Verdades que Transformam. Já li uma vez, estou relendo. Ele tem uma fala bem interessante. Ele diz assim: olha, o motivo porque tantas pessoas se opõem a essa doutrina é que elas querem um Deus que seja qualquer coisa menos Deus. Porque quando você fala que há um Deus no céu que preordenou e que determinou todos os eventos da história, isso deixa a gente meio no sapato, deixa a gente no chinelo. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que controla todas as coisas, porque Ele determinou de antemão todas as coisas. Vamos fazer um estudo de caso aqui, agora. Vocês conhecem aquela história de Corazim, Betsaida? Vamos começar a folhear a Bíblia agora juntos. Abre sua Bíblia aí para Mateus, capítulo 11. Mateus. Se nós achamos que a nossa geração, a nossa sociedade é uma sociedade difícil para ouvir e receber o Evangelho, vocês não fazem ideia da época do Senhor Jesus. Jesus até contou uma historinha bem interessante, capítulo 11, verso 16. Olha o que ele fala. Mateus 11, verso 16. Ele fala assim: olha, a que posso comparar essa geração? Ele procura uma ilustração, ele procura algo para que aquela geração fosse desnudada, fosse revelada. O que eu vou comparar essa geração? Aí Jesus diz assim: são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, uma música triste, mas vocês não se... É uma geração que não se toca pela palavra de Deus. Havia alegria, eles estavam impassíveis, não foram tocados. Havia tristeza, estavam impassíveis. Então ele diante de algumas cidades que ele havia feito grandes milagres, e a Bíblia diz aqui que ele fez a maior parte dos seus milagres numa cidade chamada Betsaida. E Corazim, em Cafarnaum, e Corazim e Betsaida provavelmente eram cidadezinhas ali próximas, tipo Uberlândia, Araguari, Uberaba, mais ou menos assim, só que eram cidades mais pertas. Então,
Uberlândia foi onde ele fez a maior parte dos seus milagres. E o pessoal de Araguari, que vinha sempre trabalhar e fazer compras em Uberlândia, Uberaba, eles viram Jesus e presenciaram esses grandes milagres que ele fez. Sabe o que aconteceu? Nenhuma pessoa se converteu. Você acredita nisso? Diante de tantos milagres, de tantos sinais que Jesus fez, nenhuma pessoa se converteu. Aí Jesus foi para um canto assim, começou a chorar e lamentar, e falou: oh Deus, que fracassado eu sou. Não. Embora não houvesse nenhuma salvação naquela cidade, o Senhor Jesus simplesmente descansou nos braços do Pai, por entender que Ele tem o controle, porque Ele que determinou todas as coisas. Olha a partir do versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não houve arrependimento. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados lá na cidade gentia, ao norte, Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Preste atenção numa coisa. Jesus está dizendo: olha, se os milagres que foram realizados aqui tivessem sido realizados lá em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. Uai, então por que Deus não realizou aqueles milagres lá, para que houvesse conversão? É porque Ele é quem determina todas as coisas. É porque Ele quem escolhe aqueles que vão ser salvos. 22. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para... O julgamento vai ter rigores diferentes. Você sabia disso? No inferno vai ter hierarquia de sofrimento. Pelo menos é o que eu entendo desse texto. Vai haver rigor menor para uns e maior para outros. Versículo 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Olha o orgulho. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, aquela perversa cidade, Sodoma e Gomorra, ela teria permanecido até... Por quê? Porque haveria arrependimento. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para... Então veja, diante de todo esse fracasso, vamos dizer assim, no ministério, Jesus pregou, ensinou, fez milagres, não houve arrependimento, não houve salvação. Sabe por que muitos pastores estão suicidando hoje? Porque eles acham que eles é quem tem que converter as pessoas, eles é que tem que dar frutos, de tal maneira que a igreja encha. E quando eles começam a ver que não há frutos em termos de vidas transformadas, eles ficam tão frustrados, tão abatidos, tão deprimidos, que não sobra outra solução, porque eles se consideram fracassados. Mas o que Jesus fez? Versículo 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, e você precisa entender isso aqui, Senhor dos céus e da terra. Tem um rei que manda no pedaço. É isso que Jesus falou. Por isso eu te adoro. O Senhor é o rei absoluto dos céus e da terra. Agora preste atenção. Por que Jesus está louvando o Pai, Senhor dos céus e da terra? Porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste. Deus esconde, Deus revela. Aí você vai perguntar, como a maioria das pessoas pergunta: mas por que Deus age assim dela? Por quê? Ele é injusto,
Por que ele esconde de alguns? Por que ele revela para outros? Jesus diz assim, versículo 26, comigo: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele não tem que dar explicação para ninguém, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Entenderam isso? Deus determina todos os eventos da história, inclusive os meios para realizá-los. Deixe-me dar 2 exemplos. O primeiro deles, eu gosto mais desse texto. É um dos textos assim mais, que eu creio que Deus revelou com maior ironia na Bíblia. Muito interessante esse texto. É um texto em que Acabe, rei de Israel, perverso, idólatra, fez uma aliança com Josafá, que era um cara joia, era um crente batuta, rei do sul, Judá. E os dois fizeram uma aliança para ir guerrear contra a Síria. Jezabel, a esposa de Acabe, tinha 850 profetas pagos pelo governo, mamando nas tetas do governo. E sabe o que eles profetizavam? Tudo aquilo que a rainha e o rei gostavam. A gente diz num ditado que o peixe morre pela boca. Então olha o seguinte, vamos pensar nos eventos, né? Deus determinou que Acabe iria morrer. Um profeta, Micaías, e Micaías falou assim: olha, vi todo Israel disperso nos campos, como ovelhas que não têm pastor. Quem é o pastor? Acabe. Ele é o líder. Quando o Velho Testamento usa essa palavra pastor, está falando da liderança do povo de Deus. E quem que era o pastor? Acabe. Por que Micaías está dizendo? Eu vi todo o Israel disperso. Porque o pastor morreu, as ovelhas ficaram perdidas. Deus determinou que ele iria morrer. Falou através da boca do seu profeta. Aí teve uma reunião lá no céu, uma assembleia, e Deus dirigindo a assembleia. Tinha anjos bons e tinha capetas lá também. Tinha cheio de demônio lá, participando. E Deus perguntou na assembleia assim: eu vou matar Acabe. Alguém tem uma sugestão como que eu vou fazer? Aí um anjo levantou a mão, pediu a palavra e falou assim: dá um estremelique nele, uma dor no coração e mata o cara de vez. Não é boa ideia não. Tem mais alguém que tem alguma ilustração aí? Uai Deus, dá um acidente de carruagem, quando o Acabe tiver, o senhor quebra a roda e ele morre. Não, também não é bom não. Aí lá no fundo assim, um demônio levantou a mão e pediu permissão. Bem devagarzinho: posso falar? Deus só pode. Ele falou assim: olha, se o senhor permitir, eu vou lá e eu vou ser um profeta mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Eu vou dizer para os profetas dizerem que ele pode ir para a guerra, que ele vai vencer o rei da Síria e ele vai vir todo poderoso. Deus falou: é isso mesmo. Sabe por quê? O peixe morre pela boca. Acabe não acreditava nos falsos profetas, então ele ia morrer pela boca dos falsos profetas. E foi isso que Deus fez. Deus falou assim: joia, pode ir e você vai convencer o Acabe. Deus determinou o evento e determinou os meios para cumprir o evento. Pense na sua vida. Você acha que você se converteu a Cristo porque eu quero Jesus como meu Salvador? Não, Deus determinou isso na sua vida. E aí então Ele determinou também os meios. Alguém orou por você, alguém pregou o Evangelho para você. Talvez você rejeitou tantas vezes, mas o evento está marcado. E Deus então, pela cruz, te chamou. Gentilmente, Ele não te forçou nada, Ele te atraiu. Quer ver um outro evento legal? O evento sobre a morte de Jesus. A Bíblia diz assim: olha, o teu poder, a tua vontade
haviam decidido de antemão. É a palavra grega predestinação. Pedro está pregando esse sermão e ele está dizendo: olha, a morte de Jesus, o evento da cruz, não foi um acaso, não foi que deu errado, como muita gente ensina, foi o teu poder e a tua mão que haviam predestinado. E aconteceu, o evento aconteceu. Agora, Deus não só predestina o evento, mas Ele predestina também os meios. E os meios estão aí, olha. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, o povo de Israel, tudo mancomunou, entrou num acordo para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem nosso Deus ungiu. Então preste bem atenção, às vezes na nossa vida, nós só enxergamos o evento, e a gente, às vezes é uma aflição, às vezes é um sofrimento, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma decepção, uma derrota, a gente só enxerga o momento, mas a gente precisa dar um passo, às vezes 2, 3 passos atrás, para a gente procurar enxergar um pouquinho maior o cenário da nossa vida. Por isso, eu digo o seguinte: a doutrina da predestinação, ela é rejeitada por muitos, porque tira o homem do papel de protagonista da história. Nós vivemos, não só agora, mas o ser humano de maneira geral, desde o primeiro século, sempre quer colocar o homem como aquele que controla todas as coisas. A doutrina da predestinação coloca Deus no trono dele. Por isso Paulo falou assim: olha, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória. O homem, ele não é protagonista de nada, ele é coadjuvante, um instrumento nas mãos do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo para Romanos, capítulo 8, e mais uma vez, preste atenção que esse texto está dentro de um contexto maior, em que o apóstolo está ensinando a segurança da salvação daquele que está em Cristo Jesus, dizendo que nada pode separar a gente desse amor, nem coisas desse presente, nem do futuro, nem o diabo, nem ninguém, nem nós mesmos podemos nos separar desse grande amor que há de Deus por nós em Cristo Jesus. Mas olha comigo lá no versículo 18, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Como que você vai a partir de hoje enfrentar os seus sofrimentos, as suas aflições? Tem que ser à luz do plano maior de Deus. Se você só focar no seu sofrimento, na sua aflição, você vai, como os pastores, se suicidar, porque não faz sentido. A vida não faz sentido se você só foca aqui. Então, quando você dá 1, 2 passos atrás e você entende um plano de Deus maior, fica mais fácil, não estou dizendo que é tranquilo, mas mais fácil de você caminhar. Por isso que ele fala, olha, considero, no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será futuro, revelada. E aí então chega lá no versículo 28, ele diz assim: sabemos. Você sabe disso? O que a gente precisa saber? Sabemos que Deus age. Você precisa saber disso. Vamos lá comigo? Sabemos que Deus age em 90% das coisas. O que ele diz? Em todas as coisas, 100% das coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Tem muita gente que acha que quando Adão tomou o fruto da Eva lá e comeu, Deus ficou descabelado no céu. Por isso que os cabelinhos dele tudo é branco. Ele é representado hoje como um velhinho lá no céu, sentado no seu trono, dispensando bênção para todo mundo, porque a primeira vez deu chabu, deu errado. E ele ficou correndo: o que eu vou fazer agora que Adão comeu o fruto?
Não, Deus determinou que ele iria comer aquele fruto, porque ele tem um plano maior do que nós podemos entender. Então sabemos que Deus age em todas as coisas. Para que Deus age em todas as coisas? O versículo diz que é para o bem, não para o mal. Então quando eu considero os sofrimentos atuais, eu tenho que considerar esses sofrimentos atuais dentro desse plano maior de que Deus age, Deus trabalha para o meu bem. Eu não entendo, não estou pedindo você para entender, eu também não entendo muitas coisas, mas eu estou pedindo para você crer. Nós cantamos a primeira música que fala sobre isso. Eu vim aqui para te adorar, para te ouvir e para me submeter àquilo que é a tua vontade. Então Deus age em todas as coisas para o bem de quem? Aí que está a moral da história. Deus age para o bem de quem? Para o bem de quem? Ele não age para o bem de todo mundo. Mas aí então Deus é injusto. Deus não é injusto coisa nenhuma. A Bíblia nos diz que Ele age para o bem daqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? Aqueles que foram chamados de acordo com o propósito. Propósito de quem? Do Titão? Da Igreja dos Irmãos? De acordo com o seu propósito. Entenderam isso? Que esse versículo esteja no seu coração. Mas Paulo prossegue o ensino dele. Ele diz assim: não, Paulo ainda não vai dizer não, quem vai dizer agora sou eu. Por que a gente pode confiar em Deus, né? Por que a gente pode ter certeza, por esse versículo, que Deus age em todas as coisas e nos abençoa? Bem rapidinho, porque Ele trabalha. Isaías 64 diz assim: nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor do seu povo. Os pagãos não trabalharam, os deuses pagãos nunca trabalharam em favor do seu povo, mas o Deus de Israel era diferente, era um Deus que trabalhava em favor do seu povo. Então a certeza que nós podemos ter é que Deus trabalha em todas as coisas, para o nosso bem, porque nós o amamos em Cristo Jesus, e porque Ele tem um propósito. Ele não é pego de surpresa, Ele não empurra nada com a barriga, está tudo determinado, o plano dele é perfeito, e Ele está desembocando esse plano paulatinamente. Aí Paulo continua lá no 29, pois, o que diz aí na sua Bíblia? Aqueles que sabe o que é antemão? É lá na eternidade, você nem existia ainda, não existia mundo, não existia universo, Deus estava lá no escritório dele, Pai, Filho e Espírito, conversando entre si e decretando tudo o que iria acontecer. Então, aqueles que de antemão conheceu. O conhecimento de Deus não é que Ele olhou para o futuro, tem muita gente que pensa que predestinação é isso. Deus olhou para o futuro, aí Ele viu o Almiro lá, o Almiro levantando a mão, recebendo a Jesus, aí o filho, mais um. Aí ele olhou para frente, viu a dona Fátima levantar a mão, mas isso não é predestinação. A ideia de conheceu é que Deus determinou quem iria recebê-lo como Salvador. Predestinou essas pessoas. Para quê? Para serem conformados. Conformados a quem? Ou ao quê? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, o versículo 29 fala, o primogênito, o irmão mais velho, entre muitos. Então Deus vai povoar o céu com irmãos de Jesus, com pessoas que têm o mesmo caráter, santo, bondoso, amoroso, justo, do seu Filho, o Senhor Jesus. Então por isso que lá no céu, na eternidade, Ele dedou algumas pessoas, com esse propósito, de fazê-las serem conformadas à imagem do seu Filho. Então veja bem, o propósito da predestinação indica uma direção, ser, não ter. Deus nunca predestinou você para ter bens materiais, não está errado você trabalhar e ter bens materiais, mas esse não é o propósito dele.
Então a doutrina, o ensino da prosperidade dos crentes está furado aí. Para ser, significa transformação do seu interior, do seu caráter, conformado, tornar você como Jesus, a imagem do seu Filho. Lembra que Deus fez Adão a sua imagem e semelhança. Essa imagem está desfigurada. É como um espelho que caiu e ficou todo quebrado. O homem não perdeu a imagem de Deus, mas ela está desfigurada. Então, em Cristo Jesus, Deus está fazendo uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, por isso Paulo lá em 1 Coríntios ele vai dizer, olha, assim, falando para os crentes, assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, mas que estava furada, desfigurada, agora nós devemos refletir a imagem do novo Adão. Quem que é o novo Adão? O Senhor Jesus Cristo. Então eu e você precisamos viver no poder do Espírito Santo para refletir essa glória do novo Adão. Aí continua o versículo 30 agora. E aos que predestinou, também, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também. Veja, Paulo está dando para nós uma revelação de eternidade a eternidade. Na teologia, isso é chamada de a linha, ou o cordão de ouro da salvação. Ele está mostrando do início ao fim, que Deus age em todas as coisas. Você sabia que uma das comunidades que mais despreza essa doutrina é a Igreja Romana? Por quê? Porque todo o sistema da Igreja Romana está baseada no esforço, no mérito humano. Salvação é mérito humano. Mérito humano. Tudo é mérito. Aí quando você fala assim, não, salvação biblicamente não tem mérito nenhum do homem. Tudo pertence a Deus. Então veja, de eternidade a eternidade, a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. O Velho Testamento, ninguém foi salvo por obedecer à lei, porque ninguém nunca obedeceu à lei, a não ser o Senhor Jesus. Então, por isso havia sacrifícios no Velho Testamento, e há um só sacrifício no Novo Testamento, que engloba todos aqueles do passado. Então vamos lá, aqueles que de antemão conheceu, o que ele fez? Predestinou. Os que ele predestinou, o que ele fez? Chamou. Os que ele chamou, o que ele fez? Justificou. E os que ele justificou, o que ele fez? Está vendo a obra completa? Aqueles que Deus conheceu, ele predestinou. Ele diz, esse é meu, e esse vai, no tempo e no espaço, eu vou chamá-lo, e quando eu chamá-lo, ele vai crer em Jesus, e eu vou justificá-lo, vou absolvê-lo, e vou glorificá-lo. Então, em Cristo, nós já estamos completamente salvos, embora no tempo e no espaço ainda estamos progredindo em salvação. Mas se você morrer hoje, a obra perfeita de Jesus é aplicada na sua vida. Então veja bem, Paulo quando ele percebe isso, ele diz assim, puxa vida, que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que vai se levantar para dizer? Paulo está dizendo, não tem como. Sabe por quê? Porque todo esse processo aí depende de quem? De Deus. Ele assegura. Por isso, crente não perde salvação, porque não depende de nós. Todo o processo depende de um Deus todo-poderoso, amoroso. Ele assegura desde o momento que ele conheceu até o momento em que ele glorificou. Por isso, toda essa linha a gente pode dizer e sempre repete: aquele que começou uma boa obra. Onde que essa boa obra foi começada? Lá na eternidade. A gente pensa que foi no momento que nós levantamos a mão e cremos em... Não. Deus te escolheu lá na eternidade. Você levantou a mão no tempo e no espaço. Mas a obra continua. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Por causa desta maravilhosa doutrina, por aquilo que é revelado na Escritura, Deus nos convoca para adorá-lo. Essa doutrina não é para a gente bater no peito e dizer assim, então nós somos melhores. De jeito nenhum, nós somos tão pior como todos os outros do mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, quis estender sua mão sobre nós. Mas por quê, Titão? Não sei. Não sei. Eu sei que Jesus falou que isso foi do agrado dele. Foi da vontade dele. Então isso tem que me fazer não uma pessoa cheia de orgulho, pelo contrário, isso tem que me humilhar mais ainda e me levar a adorar esse Deus. Deus é Espírito, diz a palavra, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus é uma adoração espiritual. Você não tem que ficar trazendo roupa ungida, rosa ungida, sal grosso, essas coisas. A adoração que Deus pede é uma adoração como nós estamos fazendo. Nós adoramos um Deus que não vemos. Por isso que os primeiros cristãos, irmãos nossos, lá do primeiro século, eles eram chamados de ateus. Sabe por que eles eram chamados de ateus? Porque eles não tinham um Deus palpável para mostrar. Todas as religiões romanas e gregas tinham as divindades, as estátuas, que o pessoal se dobrava de. Os cristãos não tinham. Qual que é o seu Deus? Os judeus também não tinham. Mas eles diziam, nosso Deus está nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Então estamos caminhando para o final. Abre sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 1. Fomos chamados para adorar esse Deus. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja quem? Deus e Pai. A palavra bendito, eulogetos, significa, olha, diga coisas boas sobre Ele, exalte o nome dEle, honre o nome dEle. Mas a quem você tem que bendizer? O Deus e Pai. Que Deus e Pai é esse? O texto aqui está dizendo que é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O texto aqui está dizendo que Ele é o nosso Senhor, o dono da nossa vida, aquele que morreu por nós. O que mais que o versículo está dizendo? Que esse Deus e Pai, Ele nos abençoou. Se você perceber ali comigo, olha, é a mesma palavra, terminação diferente, mas é a mesma palavra. Nós fomos convocados para adorar, para bendizer a Deus, porque esse Deus nos abençoou. E Ele nos abençoou para quê? Ou com quê? Com bênçãos espirituais. Nesse primeiro capítulo, eu coloquei, olha, Paulo diz com todas as bênçãos. Quais são as bênçãos? Eleição, santificação, porque Ele nos elegeu para sermos santos, predestinação, adoção para sermos filhos, redenção, perdão. Ele nos deu o Espírito Santo, que é a garantia. Se você ler esse primeiro capítulo, você vai enxergar todas essas bênçãos. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu e você somos chamados para bendizer, para louvar esse Deus. Agora, nesse texto aqui, Deus faz 3 ações maravilhosas, e que muitas pessoas não entendem, que eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa. Vocês entenderam o que eu falei? Eleição é uma, predestinação é outra coisa. Primeira ação de Deus, versículo 4, porque Deus, olha lá, no gráfico, porque Deus, não, olha lá no gráfico, lá na tela, porque Deus, antes da criação do mundo, lá no escritório dele, o que Ele fez? Ele nos escolheu. Isso é eleição. Isso não é uma previsão. A eleição é uma determinação de Deus, de quem Ele quer para Ele. O Senhor Jesus falou isso.
que ele veio morrer pela igreja, pelo povo dele, por aqueles que o Pai deu para ele. Então olha, o versículo 4 está dizendo, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Isso é um grande privilégio, mas todo privilégio tem responsabilidade. Olha aí, rapidinho, porque Deus antes da criação do mundo nos escolheu para, indica propósito, indica finalidade. Para que Ele nos escolheu? Para sermos, não para termos. Para sermos o quê? Então olha, Deus ele escolheu um grupo que Ele quer levar lá para o céu, para ser santo, porque Deus é santo. A Bíblia traz esse ensinamento, sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Então Ele nos escolheu para sermos santos e também irrepreensíveis perante o pastor. É isso que está dizendo a Bíblia? Você está todos os dias desnudado na presença desse Deus, e é por isso que Ele te escolheu. Que privilégio, mas privilégio traz responsabilidade. Deus exige de você santidade, Deus exige que você conserte as coisas, isso é ser irrepreensível. Ser irrepreensível não é alguém que nunca errou, mas é alguém que está continuamente vindo à fonte para se lavar. E aí alguém, quando aponta o dedo para você, você diz, não, eu já confessei esse pecado e eu já pedi perdão a Deus. Isso é ser irrepreensível. Você não tem do que ser repreendido, porque já consertou. Primeira ação de Deus, Ele nos escolheu. Segunda ação de Deus, versículo 5, porque Deus em amor. Quando eu olho aqui, olha, eu vejo o coração de Deus como o coração de um rei soberano, que diante da sua criação Ele faz o que Ele quer, Ele escolhe quem quer e deixa de escolher quem Ele quer. Aqui, nessa segunda ação de Deus, eu vejo o coração de um pai amoroso, porque esse Deus em amor nos predestinou. Ele nos predestinou para também sermos o quê? Adotados. Nós não éramos filhos de Deus, mas Ele nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo. Então a bênção da adoção está em Cristo Jesus, não está em ninguém outro mais. Por isso não há salvação fora de Jesus. A terceira ação de Deus, porque Deus, conforme a sua vontade, fala do bom propósito que Ele tem, por que Ele fez tudo isso? Por que Ele nos escolheu? Por que Ele nos predestinou? Para quê? Olha comigo o versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu essa graça gratuitamente em quem? No amado. Veja lá no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Lá no versículo 14, fala do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção, até aquele dia em que nós seremos levados para a glória. Então, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então olha aí, tudo que Deus faz, tem como finalidade última, a glória dEle. Ele merece o seu louvor, porque Ele é o único digno de ser adorado. Louvor da sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente no amado. Quero fazer 4 aplicações dessa doutrina. A primeira implicação é o seguinte: por que a gente ensina essa matéria, essa doutrina que é tão difícil às vezes de ensinar? Por causa da importância dela para a nossa fé. Ela é bíblica ou não é bíblica? Eu ensinei coisas aqui da minha cabeça ou mostrei para vocês na palavra de Deus? Então ela é bíblica. E se ela é bíblica, nós cantamos isso: firme nas promessas. Ela é bênção?
e eu creio que ela é uma bênção. Sabe por quê? Deixa eu tentar dar uma ilustração. Quando a gente fala de destino, de acaso, de sorte, significa que os eventos da sua vida, eles são determinados por algo, não por alguém. Então você nunca sabe o que vai acontecer. Mas quando nós falamos de predestinação, nós estamos falando de alguém que tem na mão a caneta da história. Isso faz toda a diferença. Porque aquilo que ele determinou, por isso o salmista pode dizer assim, que Deus o fez e nos fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, sem que nenhum deles havia ainda. Quem que escreveu? Papai do céu. Faz toda a diferença. Então, significa então, quer dizer que a doença que eu estou enfrentando, a aflição que eu estou enfrentando, os problemas que eu estou... Foi a canetinha do Papai do céu. Isso não aconteceu por acaso, não foi um acidente de percurso. Mas por que ele deixou isso acontecer? Não sei. A única coisa que eu sei é que Ele é sábio, que Ele é todo-poderoso e Ele é amoroso. Um dia Ele vai sentar você no colo e vai te explicar por que, no seu infinito amor, Ele permitiu você passar por tudo isso. Então, por último, essa doutrina, ela é importante porque ela é doxológica, ela nos leva a adorar esse Deus, ela nos leva a louvá-lo, a baixar o nosso cangote, a nossa cerviz e reconhecer que nós não temos nada para oferecer, mas temos tudo para receber. Amém? Segunda implicação, essa doutrina traz maior responsabilidade para nós. Crente não pode viver de qualquer jeito. Crente não pode empurrar a vida com a barriga e achar que no final das contas vai dar tudo certo. Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Senhor, Senhor. Jesus vai dizer, olha, afasta de mim, não conheço vocês que praticaram a iniquidade. Quando nós reconhecemos que há um Deus todo-poderoso, que determinou todas as coisas, inclusive a minha salvação, isso tem que me fazer andar no caminho, para a glória dEle. O cristão é totalmente responsável pelo que faz, e prestará contas a Deus, até mesmo das suas palavras. Já pensou isso? Sérgio Moro compareceu lá perante o Senado e perguntaram, mas o que você falou? Eu falei, nem lembro. Não lembro não, hein? Isso aconteceu não sei quanto tempo, eu acho que mais de um ano atrás. Você lembra das palavras que você falou essa semana passada? Mas Deus vai trazer tudo isso à luz. Vamos ler esse último versículo comigo? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem... Gente, um dia chegou um oficial de justiça aqui na porta, com intimação, para eu ir na delegacia. Vocês sabem como que eu senti, do dia que eu peguei aquela intimação até o dia que eu compareci lá? Temor. Tive que arrumar um advogado para ir comigo. Eu não devia nada, mas só o fato de comparecer, parece que já fica assim meio... Ainda bem que nós temos um grande advogado, o Senhor Jesus Cristo. João escreveu dizendo, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, que vocês vivam a vida santa. Contudo, entretanto, todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Terceira implicação desta doutrina, eu creio que é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui. Isso tem que trazer consolo ao meu coração, principalmente consolo ao coração daqueles que estão passando por lutas, porque se Deus, Ele planejou todas as coisas, Ele planejou sucesso e Ele planejou aflições também. Isso faz parte do plano dele. Meus sofrimentos não são resultado do acaso. Tudo foi designado para atender a alguns fins sábios e graciosos. Eu não entendo, mas eu sei que esse Deus me ama. E hoje de manhã eu quero que você pare por alguns instantes e agradeça a Deus. A sua vida não é um barquinho que está ao léu no mar, sendo guiado pelas tempestades. Não. O Senhor Jesus está no barco. Por último, a última implicação dessa doutrina para mim é humildade. Porque Deus, Ele escondeu algumas coisas e Ele revelou outras coisas. Não temos todas as respostas. Talvez se eu desse espaço aqui, você faria algumas perguntas que eu não sei responder. Mas a Bíblia diz assim, olha, as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, a Deus. E as reveladas pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos. Com qual objetivo? Deus nos ensina algumas verdades da Escritura. Ele não nos ensina tudo, porque ainda não temos condição de suportar isso. Mas Ele diz, olha, para que nós sigamos, obedeçamos todas as palavras desta lei. Amém? Por último, tem um catecismo. Quando fala de catecismo, a gente já fica tremendo assim, que acha que isso é católico. Não, catecismo é uma aula de discipulado. Os cristãos sempre usaram isso. E durante a Reforma surgiram vários catecismos, que era um manual. Nós temos catecismos, a gente não chama isso, né? Mas a gente tem várias apostilas aqui de discipulado. A gente só não chama isso de catecismo, mas é um catecismo, é um discipulado. Então, no século XVI, logo depois da Reforma, surgiu esse catecismo muito legal, e ele é feito em termos de perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Isso era perguntado para o cristão, ele tinha que memorizar isso. Vários versículos bíblicos. Fica de pé, para a gente responder juntos aqui. Qual é o fundamento da sua vida? Quando eu estava no quartel, a gente tinha que fazer assim, levantar a mão para fazer um juramento. Vamos levantar a mão para a gente ler esse negócio aqui juntos? Vamos lá? Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? É o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço, em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados, e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege, de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. Amém? Que Deus abençoe.